Bárbara Souza. E agora sim, a gente vai falar do podcast das radionovelas da atualidade. Pessoal do Bardo, um grupo de atrizes dubladoras que procuram criar mais espaços de atuação para mulheres na autoria de textos, interpretação de personagens e também toda a parte técnica. A gente já está aqui conectado com a Carla Gmurski, atriz e dubladora. Boa tarde para você, Carla, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Falei certo o seu sobrenome? Leandro. Boa tarde. Falei certo o seu sobrenome, Carla? Falou, Stephanie. Então tá bom, eu ensaiei algumas vezes. Mas conta aqui pra gente, como surgiu esse grupo? Foi algo relacionado à pandemia ou vocês já existiam antes, já tinham ideia de fazer isso antes? Então, na verdade, a gente começou a colocar em prática um projeto que a gente já estava tentando antes, agora na pandemia, né? Agora não, né? Ano passado. Mas nós somos 3 amigas de profissão, a gente é artista, né? Atriz, dubladora, diretora. E a gente já tinha começado a gravar algumas das primeiras histórias alguns anos atrás e nunca tiramos da edição, assim. A gente não encontrava o momento certo de estrear. Aí, com a pandemia, né, a gente teve que se adaptar, assim como todo mundo. E fizemos nossos próprios home studios para continuar trabalhando com dublagem. E aí a gente pensou, agora é a hora, tipo, tá aumentando muito a quantidade de programas de demanda para conteúdo, né, de streaming e todas as outras coisas, as pessoas estão assistindo e consumindo mais coisas, e agora a gente tem home studio, então a gente pode gravar as histórias todo final de semana, e aí foi isso que aconteceu, a gente aproveitou esse investimento que a gente fez para o trabalho e tá usando também para o Bardo, que por enquanto ainda é um hobby, né? A gente faz profissionalmente, com qualidade profissional, mas como todos os grupos de teatro e outras coisas artísticas, ainda é na troca de parcerias. Então, sou eu, a Dani Faria e a Luciana Mizutani. E aí a gente conta com os nossos colegas de trabalho mesmo, vários dubladores, que são sempre ajudam a gente com tanto emprestando a voz para os nossos contos, para dar vida para os contos, quanto histórias também. Então tem a Sara e o Cris que estão sempre com a gente, que eles sempre escrevem contos também, ou poemas, e a gente publica. Então é isso, e é isso que você comentou, a gente gosta de ir atrás de histórias que são diferentes das dramaturgias que a gente já tá acostumado. Então, tipo, minha gata tá miando, desculpa. Não tem problema. Ela tá participando da entrevista também. A gente tava cansada de sempre o mesmo tipo de dramaturgia, com pouca representatividade. Desde a faculdade, né, eu sempre me deparava com textos que os personagens masculinos eram os únicos interessantes das histórias. E aí a gente tenta privilegiar o protagonismo feminino, LGBTQIA+, e de outras minorias étnicas. E com isso a gente cria mais espaço tanto para interpretar as personagens, né, com essas outras personagens, quanto para autoria de texto e na parte técnica que a Stephanie comentou, que é sempre a gente que mixa as vozes, faz a sonorização, edição de vídeos. Então, a gente usa alguns conteúdos prontos, livres de direitos autorais. A minha mãe tá ouvindo a reportagem e acabou de tirar a minha gata daqui de dentro. Obrigada, mãe. E é isso. Eu acho que a gente tá se inscrevendo em alguns festivais de arte para difundir um pouco mais, alcançar pessoas fora da nossa bolha, porque as redes sociais são um pouco difíceis, né? Somos 3 e aí a gente conhece as mesmas pessoas e as mesmas pessoas conhecem as outras mesmas pessoas, então a gente está muito sempre na mesma bolha. Então a gente está tentando publicar mais nas redes sociais para chegar mais em mais pessoas, mas a gente publica os nossos audiodramas Eu posso falar nome de plataforma? Pode. Sim, claro. Sim. Claro, a gente também usa. No Spotify, no Deezer. A gente vai começar a postar no YouTube, que a gente não faz no formato de vídeo, né? A gente faz no formato de áudio. São narrativas no formato de áudio. Então, no YouTube a gente colocaria, na verdade, uma figura da capa do conto e o áudio de fundo, né? Que é o que vai acontecer nos festivais que a gente está se inscrevendo.
Entendido. E agora conta pra gente uma coisa, Carla. Vocês sempre gostaram de radionovelas? Como é que foi pra vocês essa adaptação? Você citou, né, que o tipo de histórias, o tipo de contos, enfim, de narrativas que vocês buscam são um pouco diferentes da que as pessoas estão acostumadas. Eu tive a oportunidade de ouvir um, por exemplo, daqui a pouco vou pedir pra gente colocar um trecho, mas depois da sua resposta a gente coloca. Mas eu reparei que é bem isso mesmo, né? Um pouco mais curto, né? Como é que foi? Vocês sempre gostaram de radionovelas? Assim, sobre as radionovelas, a gente sempre achou muito mágico essa narrativa dramática em formato de áudio, em como você só fecha o olho, escuta e consegue imaginar tudo acontecendo assim na sua frente. E a sonorização é muito importante para isso também, né? Os sons das coisas que acontecem ao redor, além da trilha, que são os foles, né? O que eu acho uma curiosidade muito bacana, e eu amo, assim, demais, na transmissão, acho que foi em 1938, nos Estados Unidos, que teve a transmissão da A Guerra dos Mundos, com Orson Welles, e ele estava anunciando a invasão de alienígenas em Nova Jersey e tal, e era uma radionovela, né, um radioteatro, e eles tinham avisado que era uma ficção antes de começar, só que como tinha... o mesmo formato do radiojornalismo da época, as pessoas que sintonizaram na estação de rádio depois do começo e perderam esse recado de que era de mentirinha, enlouqueceram, tipo, acreditaram que era de verdade, de tão bom Sim. que era a sonorização, e a população ficou em pânico. Eu acho isso sensacional. Claro, na época deve ter sido um pouco assustador, mas eu acho isso muito mágico, é muito legal. Como é incrível o poder comunicativo, sabe? Do rádio, da narrativa em áudio. Eu acho isso muito legal. E sobre os nossos contos especificamente, a gente tenta fazer contos mais curtos. A gente ainda não tem, por exemplo, igual a Guerra dos Mundos, que era uma novela mesmo, né? Que continuava todos os dias um pouquinho. A gente tenta fazer coisas mais... únicas, e alguns dos nossos contos que são mais longos a gente faz parte 1, parte 2, parte 3, mas a ideia é ter vários, não só uma história para sempre, toda semana. A gente sempre publica histórias novas semanalmente, mas não é um conto único. A gente tenta ir para o máximo de contos possíveis também para aumentar essa representatividade de personagens e tudo mais. Então, só para o nosso ouvinte ter uma noção, né, de como é esse trabalho, o que é esse podcast, a gente separou um trechinho, vamos ouvir. Leitura do caso 70.032. Nome do casal. Célia dos Santos, Amir dos Santos. Descrição do caso. Há alguns dias, o casal decidiu sair da rotina e chamou uma babá para tomar conta dos filhos, no intuito de poder aproveitar a noite com maior liberdade. Nome dos filhos. Marcos, 7 anos. Natália, 3 anos. Nome da babá. Júlia Almeida Pereira, 18 anos. Próximo às 22 horas, a babá colocou os filhos do casal para dormir. Entediada, a babá ligou para os pais da criança para pedir a senha da TV a cabo, já que os pais mantinham um controle de acesso para a TV. Ela desejava poder assistir a todos os canais. Possuímos a gravação da ligação feita às 22h34 de sexta-feira, 12 de junho de 2015. Alô? Dona Célia? Aqui é a Júlia, tudo bem? Oi, Júlia. Algum problema com as crianças? Ah, não, Dona Célia, tá tudo bem. Eu já coloquei elas pra dormir. Desculpa ligar pra vocês, é que vocês saíram tão rápido que eu esqueci de perguntar. Qual é a senha da TV a cabo, hein? Eu não consegui acessar todos os canais e aqui só tem os canais infantis disponíveis. Ai, eu esqueci de deixar o papel com a senha. Olha, Júlia, é bem simples. A senha é Santos, mas ao invés do A, usa um arroba. Deixa eu ver aqui se funciona. Ah, funcionou, Dona Célia, obrigada. Não tem de quê. Qualquer coisa é só me ligar, tá bom? Tá bem. Ah, só mais uma coisa, Dona Célia. Pode falar. Olha, será que eu posso colocar um lençol ou uma toalha naquela estátua que tá no quarto das crianças? Ela me dá calafrios. Quê? Dona Célia, tá me ouvindo? Como assim? Dona Célia? Bom, as radionovelas eram muito Tá aí um presentes, exemplo. né? Um baita exemplo, né, Stephanie? Do que eu falei lá no comecinho do nosso papo aqui sobre a entrevista que nós teríamos hoje, né? Deu para notar que gera já um certo mistério, a trama não é... Ela é curta, mas ela prende o espectador. Pois é. Lógico, eu não quis dar spoiler, não poderia. Adorei. Quem quiser saber o final, agora vai ter que ir lá. E as radionovelas, elas eram muito presentes na época inicial do rádio, né? Depois as novelas se popularizaram ainda mais na televisão. E eu queria que você falasse pra gente, Carla, como é a aceitação do público de vocês com esse conteúdo hoje?
Então, ainda é um público em construção, né, para os audiodramas aqui no Brasil. Não tem muita gente fazendo, não tanto quanto lá fora, nos Estados Unidos. E é por isso também que a gente cria alguns conteúdos nas nossas redes sociais para explicar um pouquinho sobre radionovela, sobre o formato dos nossos audiodramas, sobre a narrativa através de áudio e tudo mais. E como as adaptações a esses novos formatos, mídias, plataformas, enfim, tá fazendo parte da vida artística de todo mundo que trabalha com arte, com isolamento social, né? E com o avanço que eu comentei agora há pouco das plataformas de streaming, tá sempre precisando de mais conteúdo, né? Tá sempre tendo mais coisa. Eu sinto que os audiodramas vêm ganhando mais fãs, mais procuras e acho que a gente como um grupo mesmo, a gente considera os audiodramas um sucessor promissor das radionovelas, assim. Eu acho que é uma forma bacana de trazer essas narrativas. E principalmente em pandemia, é a forma que a gente encontrou de seguir fazendo arte de forma segura. Todo mundo, cada um na sua casa, sem aglomerar. E inclusive, alguns festivais de arte estão, inclusive, aproveitando essas novas formas que as pessoas encontraram de fazer arte para usar nos seus festivais. Então, por exemplo, um festival que antigamente era presencial, né, de teatro, e as apresentações eram todas ao vivo no teatro, agora os festivais estão sendo online e, além de peças gravadas de outros anos que já foram realizadas, eles estão aceitando peças adaptadas para vídeo, em que cada um se gravou sozinho em casa e editou e fez uma outra coisa. Estão aceitando também o formato só de áudio, que é o nosso caso. Então, eu acho que é um avanço muito legal. Disso. Se puder contar pra gente um pouco sobre isso, Carla, porque vai acontecer um festival de artes, vocês vão estrear um conto inédito, né, nesse festival. Conta pra gente como vai ser, qual o dia, horário, por onde as pessoas podem acessar, por exemplo. Rapidamente, o tempo nosso está acabando, mas a gente tem tempo para falar disso ainda e eu acho importante para divulgar esse trabalho de vocês. Legal. A gente foi selecionada para participar do segundo FestFim, Festival de Artes do Fim do Mundo. É um festival de artes integradas, que é isso que eu falei, que vai ter música, vai ter teatro, vai ter várias coisas. E ele não é competitivo e ele é totalmente online. Ele é realizado pela CIA Apocalíptica, de São José do Rio Preto, eu acho, desculpa se eu estiver falando errado. E ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc estadual. E nesse festival a gente vai estrear o nosso audiodrama O Céu que Cai Sobre a Terra, que é da Luciana Mizutani, com revisão especializada do Haruki Kopan. É um conto que se inspira no livro do Davi Kopenawa, A Queda do Céu, e na lenda do povo Icolé em Gavião. Ele é um recorte na vida de uma aldeia que está entre um mundo tradicional desse povo e do mundo atual que a gente vive. E a tensão se agrava quando começa uma queimada ao redor deles e deixa o céu negro. E nesse audiodrama a gente acompanha uma velha índia e um menininho de 8 anos que são deixados para trás e fazem a sua tentativa de impedir que o céu caia sobre a terra. E a nossa estreia vai ser essa semana, quinta-feira, dia 1º de abril. É dia 1º de abril, mas não é mentira. Ainda vai ser... Muito bom registrar isso, é importante registrar Sim. isso. Vai ser dia 1º de abril, às 21 horas, ao vivo, no canal do YouTube da CIA Apocalíptica. E tem o link na biografia do nosso Instagram, que o nosso Instagram... Posso falar? Pode, claro. @obardopodcast, tudo junto. E lá nesse... Então tem o link lá, para acessar Instagram... o canal do YouTube da CIA Apocalíptica. Uhum. E nesse Instagram de vocês tem também o link para quem quiser conferir o podcast, né, Carla? Sim, nossos audiodramas. Tem lá também no link da biografia, você consegue acessar o nosso Spotify, o Deezer, o YouTube que ainda tá sem nada, mas a gente vai começar a colocar coisas. Todos os nossos links, nosso Facebook, tá tudo lá naquele link da biografia. Então tá aí o caminho para quem ficou curioso, ouviu esse trecho aí que a gente separou, quer saber o final, quer ouvir outros contos do Bar do Podcast. Fica o convite. Carla, muito obrigada por participar do Estúdio CBN, por contar essas histórias e até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Para você também. Tchau. Tchau, para você também. Valeu.